Esfaqueamentos na província de Saskatchewan, no Canadá, deixam pelo menos 10 mortos e 15 feridos. 2 suspeitos estão em fuga. Forças russas intensificam bombardeamentos na região da cidade ucraniana de Nikopol, a pouco mais de 10 km da central nuclear de Zaporizhia. O governo português aprova esta segunda-feira pacote de medidas para ajudar as famílias a fazer face à inflação mais alta em 30 anos. Pelo menos 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas na sequência de esfaqueamentos na província de Saskatchewan, no Canadá. Os ataques foram levados a cabo na localidade de James Smith Cree Nation, onde existe uma forte presença da comunidade indígena, e na aldeia vizinha de Weldon. Os 2 suspeitos, na casa dos 30 anos, já foram identificados, mas continuam a monte. Até ao momento não se conhecem as motivações dos esfaqueamentos, que o primeiro-ministro do Canadá já classificou como horríveis e perturbadores. A polícia do Canadá dá conta de 10 mortos confirmados e 13 cenas de crime ativas, que estão a ser investigadas. Em algumas delas podem não ter existido mortos, apenas feridos. As autoridades afirmam que a prioridade agora é localizar os suspeitos e detê-los, para garantir a segurança pública. A polícia acredita que algumas das vítimas foram atacadas propositadamente e outras ao acaso. Na cidade ucraniana de Nikopol, nas margens do rio Dnieper, as noites são passadas nos automóveis ou tendas. Os habitantes têm receio de ficar em suas casas devido aos intensos bombardeamentos das forças invasoras russas sobre esta região que fica a cerca de 10 km a jusante da central de Zaporizhia. Maya Cernich e o marido pernoitam em locais que consideram mais seguros, mas todas as manhãs retornam a casa para perceber se ainda está de pé. Por agora a casa está intacta. Cada vez que partimos ficamos preocupados. Pedimos a Deus. Estou a rezar a Deus para que possamos voltar à nossa casa, porque algumas das pessoas ficaram sem casa. Além disso, os russos estão a bombardear durante a noite, quando as pessoas estão a dormir. Durante os últimos dias, começaram a bombardear também durante o dia. Maia é professora e contou que Moscou intensificou os bombardeamentos na quinta-feira, que coincidiu com o início do ano escolar. Num dos parques da cidade, uma ucraniana afirma que as acusações da Rússia não fazem sentido. Não temos medo da central de Zaporizhia, mas penso nas pessoas que lá estão, porque os soldados russos estão a bombardeá-la e a acusar os nossos. Mas para os ucranianos não faz sentido bombardeá-la, porque a Ucrânia sabe o que Chernobyl foi e ninguém pensaria sequer em bombardear a central nuclear. Estamos à espera que os soldados russos sejam expulsos de lá. Não muito longe dali está a central nuclear de Zaporizhia, ocupada pelas forças russas, que, segundo a Agência Internacional de Energia Atómica, está danificada e novamente desligada da rede elétrica. A subida no preço dos produtos alimentares tem sido uma constante nos últimos tempos e a taxa de inflação em Portugal já atingiu níveis que não eram vistos há 30 anos. Esta segunda-feira, o governo de António Costa irá anunciar uma série de medidas para combater um problema que levou a população a reviver outros tempos. Eu já vou fazer 75 anos e estou a voltar a ver as pessoas a comprar uma batata, uma cenoura, um nabo. Só não compram uma quarta de arroz como antes comprava de açúcar porque não há. O pacote de apoio ao rendimento das famílias irá custar cerca de 2 mil milhões de euros ao Estado e, apesar das medidas concretas ainda não serem conhecidas, é de esperar alterações fiscais. Para quem se dedica a ajudar os mais necessitados, já não há muita gente a fugir à crise. Temos mais pedidos das instituições de solidariedade social para os pobres antigos, digamos assim, e temos também uma pressão sobre aqueles que não estavam habituados a pedir ajuda, mas que neste momento têm uma situação mais difícil. Pessoas que têm licenciatura, pessoas que tinham uma expectativa de uma vida boa, até tinham alguma folga orçamental que lhes dava, por exemplo, para passar férias ou para ir ao cinema, ir ao restaurante. E isso acabou. A inflação tem vindo a ser impulsionada pelo elevado preço da energia e, de acordo com os especialistas, a situação deverá manter-se até ao início do próximo ano.
O governo alemão apresentou um novo pacote de ajuda às famílias e empresas no valor de 65 mil milhões de euros perante o aumento do custo de vida e da energia. A medida foi anunciada pelo chanceler Olaf Scholz numa conferência de imprensa onde apareceu ao lado dos líderes dos partidos da coligação que integram o executivo. Scholz anunciou também que pretende reduzir a fatura energética dos consumidores. Para isso, pretende impor um travão no preço da energia consumida pelas famílias, com o objetivo de garantir o acesso a uma quantidade básica de energia a uma tarifa mais baixa. Para que isso seja possível, o governo alemão pretende usar os lucros excepcionais das empresas energéticas. Vamos utilizar os milhares de milhões que angariamos no processo para aliviar o fardo dos cidadãos com um travão no preço da eletricidade, que ajudará os cidadãos a ter preços mais baixos. O novo pacote de ajudas inclui medidas como um limite de receitas no mercado da eletricidade para aqueles que não têm de pagar preços de gás elevados. Isso afeta principalmente os produtores de energia renovável, como as centrais eólicas, solares e hidroelétricas. O governo vai atribuir, de uma vez, um cheque energia cujo valor será de 300 euros para os reformados e de 200 euros para os estudantes. Está previsto um reforço de subsídios para famílias com dependentes e uma reforma dos apoios à habitação. Scholz anunciou ainda que vai ser criado um sucessor do bilhete de 9 euros anunciado em junho e que permite viagens ilimitadas nos transportes públicos locais e regionais. O navio Ocean Viking da ONG SOS Mediterrânea chegou ao porto de Taranto, no sul da Itália, com quase 500 migrantes a bordo. Os migrantes foram resgatados em 10 operações de salvamento durante a última semana. Entre eles estavam 60 menores desacompanhados. Aproximadamente 210 pessoas vêm do Bangladesh, 120 do Egito e os outros são originários de países como Eritreia, Tunísia, Paquistão, Somália, Etiópia, Palestina ou Nigéria. Entretanto, quase 1000 migrantes atravessaram o Canal da Mancha para o Reino Unido no sábado, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Ministério da Defesa do país, que afirmou ainda que foram detectadas 20 embarcações transportando 960 migrantes. Já passaram mais de 4 meses desde que a Ministra do Interior britânica, Priti Patel, revelou os planos para enviar migrantes para o Ruanda numa tentativa de travar as travessias do Canal da Mancha. Mas até agora nenhum migrante foi enviado. Ativistas da esquerda israelita reuniram-se no exterior de um centro de recrutamento militar. Apoiavam 4 adolescentes que se opõem a alistar-se no exército porque são contra, dizem, o regime que usa a violência contra os palestinianos. Penso que é importante fazer perguntas e conhecer a história palestiniana e não apenas a história sionista, só assim se pode decidir o que se quer. Temos uma responsabilidade fundamental de fazer as perguntas. É assustador ir contra a lei, mas penso que há casos que requerem desobediência civil e provavelmente vou para a prisão. Não tenho medo de ir para a prisão. Desde o momento em que decidi não me alistar, tenho estado em lutas e discussões sobre se o que estou a fazer é legítimo e correto ou se sou um antissemita que odeia Israel. A pequena manifestação começou pacífica, mas acabou com pequenas escaramuças com a polícia e com um ativista da extrema-direita. Os incêndios na região do Kostanay, no norte do Cazaquistão, já provocaram pelo menos 1 morto e 10 feridos. De acordo com os meios de comunicação locais, a vítima mortal trata-se de um idoso que se recusou a abandonar a sua casa, mesmo após as ordens de evacuação das localidades em perigo, que afetaram perto de 2.000 pessoas. As chamas já destruíram 43 mil hectares de vegetação e mais de uma centena de casas. O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, já visitou a região e deu ordens para a reconstrução dos edifícios destruídos. O incêndio teve início na sexta-feira e mobiliza mais de 600 efetivos no combate às chamas, apoiados por cerca de uma centena de veículos. Max Verstappen está mais perto de conquistar o segundo título consecutivo no Mundial de Fórmula 1. O piloto neerlandês venceu em casa este domingo a 15ª prova da temporada. Verstappen terminou com mais de 4 segundos de vantagem sobre o britânico George Russell e mais de 10 sobre o terceiro classificado monegasco Charles Leclerc.
Verstappen lidera a classificação geral, seguido de Leclerc.